nosso famoso José do Egito, que foi um homem treinado pelo seu pai, mas ele principalmente foi treinado para ser herdeiro de seu pai. Jacube, Jacó, seu pai. E ele era filho de Rahil, Raquel. Então, Jacube, ele treinou seu filho, mas no decorrer da história da vida de Yusipe, vários eventos bem pesados. Mas isso que é o mais importante da história. José, ele chegou a ser escravo no Egito. Mesmo tendo, todo o ensinamento de Jacube, a vida acabou forjando ele ao ponto dele se tornar escravo. Mesmo sendo escravo, em um momento de sua vida, José se mantinha como um homem livre. Mesmo sem nenhum acessório, qualquer objeto que pudesse produzir a ele um status, uma santidade, algo que remetesse a essa força espiritual, ele não possuía absolutamente nada. Nu e sujo, em uma prisão no Egito, ele ainda assim se mantinha nobre de espírito. O homem mais poderoso daquele tempo era o faraó do Egito. E ele estava se sentindo extremamente angustiado. O faraó, ele vinha sonhando algo que se repetia. Nesse sonho, o faraó, ele via vacas magras que comiam vacas gordas. Espigas de milhos esmirradas que comiam espigas gordas. Mas as vacas magras que comiam as gordas continuavam magras. E as espigas magras, mesmo tendo comido as espigas gordas, continuavam esmirradas. E esse sonho se repetia e se repetia. O que tem por trás desse sonho do faraó? Percebe que na história de José, ele era um homem livre, mesmo nu, mesmo sujo, mesmo sendo escravo. E o faraó? O faraó se sentia escravo, mesmo só por causa de um sonho. E daí você vai entender toda a história do faraó. Ele era o próprio escravo em sua vida. Escravo de seus próprios pesadelos, escravo de suas projeções. E eu te pergunto, o que faz o nosso pensamento escravo? Nossos momentos ruins, esmirrados, nossos momentos raquíticos, possuem o poder de devorar nossos momentos luminosos. Os raquíticos, eles se sobressaem frente aos nossos momentos de abundância. Percebe que isso é uma tendência do ser humano? O predomínio das vacas magras em nosso campo de visão? A gente olha para a vida e só vê as vacas magras. Mesmo que você seja o homem mais poderoso do mundo, você pode cair e você é escravo de sua visão de mundo. O nosso pensamento, ele é um fabricante de vacas magras e espigas esmirradas. E como é que a gente pode evitar essa escravidão? A gente traz aqui 3 etapas. Primeiro é definir aquilo que você se dispõe a ser. Eu sou livre quando eu consigo ser aquilo que eu desejo ser. Lembrando que para os cabalistas, liberdade é fazer o que deve ser feito. O que deve ser feito para você alcançar esse seu propósito, esse seu desejo maior, enquanto que nossas vontades
são apenas desejo do ego. Então, liberdade para o cabalista não é fazer o que tem vontade. Liberdade para o cabalista é fazer o que deve ser feito para você alcançar a sua melhor versão. Segundo passo, saber quanto custa para ser aquilo que você se dispõe a ser. Tudo tem um preço. Quanto custa? É uma das perguntas mais importantes que você deve fazer na sua vida. Se eu resolvo casar, isso tem um preço. Se eu resolvo ser mãe, isso tem um preço. Se eu resolvo chefiar, isso tem um preço. Terceira etapa. Vá até lá e pague o preço. E realmente, não dê desculpas, nem objeções. Não seja escravo.